Bem-vindo a este vídeo. Evitando e resolvendo tempestade perfeita com colapsos e extinção. Evitar a tempestade perfeita com colapsos e extinções e resolver a tempestade perfeita evitando mais colapsos e extinções não é o mesmo que resolver o problema do dióxido de carbono ou resolver o excesso do dióxido de carbono na atmosfera. Resolver o dióxido de carbono na atmosfera é apenas um aspecto da tempestade perfeita e do conjunto de aspectos do título. Resolver o problema do dióxido de carbono ou do excesso de dióxido de carbono na atmosfera é talvez a parte mais fácil do que temos de fazer para evitar o colapso climático, outros colapsos e extinções. A melhor solução para resolver todos os problemas acima é também a melhor e possivelmente a mais fácil para resolver o problema de dióxido de carbono ou excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Competição de prêmios. Uma certa competição de prêmios que se concentra apenas na remoção do excesso de dióxido de carbono da atmosfera CDR exige, ou melhor, visa a remoção de 100 bilhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Não é mencionado em quanto tempo, então suponho que esta competição visa em retirar isso uma vez, possivelmente pensando em repetir o mesmo em outras ocasiões. Sempre que eu menciono remoção, os números que mencionei são por ano. Sempre que menciono a bacia amazônica, etc., eu quero dizer todas as bacias e florestas tropicais. Duas formas de CDR. Neste vídeo e no próximo vídeo vou tratar duas formas de CDR, ambas com o potencial de sequestrar quantidades enormes de dióxido de carbono da atmosfera. Nenhuma das duas formas tem o objetivo primário de sequestrar quantidades enormes de dióxido de carbono da atmosfera, porém ambos têm este potencial e a eficácia de ambos está provado é relativamente fácil de quantificar. Duas formas de CDR. 1. Gestão florestal. 2. Agrofloresta enriquecida. 1. A gestão florestal tem menos investimento de pessoal e logísticos e é bem menos complexo, porém apresenta mais riscos de manejo mal feito, exploração e deflorestamento ilegal e de destruição proporcional por fogo proposicional. 2. Entre os dois CDR, a agrofloresta enriquecida tem o potencial de sequestrar bem mais dióxido de carbono da atmosfera e de criar valor adicional para os administradores e o país onde está localizado. Um sistema de gestão florestal e pesquisa como consultor florestal. Como pesquisador florestal e consultor internacional, desenvolvi e provei um sistema de gestão florestal que, além do seu objetivo principal, também remove da atmosfera 35 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, se aplicado na bacia amazônica ou em uma área equivalente ou com a mesma área sem ser na bacia amazônica. A bacia amazônica é bem mais extensa do que a UE e muito mais que a metade dos Estados Unidos. Este manejo florestal precisa apenas de um impacto mínimo e com uma aplicação manual e sem ferramentas, como motosserras ou outras máquinas a gasolina ou óleo, a cada 16 anos. Com o aumento da frequência, o uso de robôs ultraleves e o acesso a resíduos urbanos peneirados, compostados ou fermentados, estimo que a mesma área poderia sequestrar pelo menos 100 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Além de o sistema de gestão florestal sequestrar este montante todos os anos, também atinge o seu principal objetivo, que é regenerar a floresta amazônica, etc., e evitar e prevenir o colapso iminente da floresta amazônica, etc., entre outros benefícios, como também benefícios para o clima global. 2. Agrofloresta enriquecida. Os capítulos anteriores relatam uma outra pesquisa e atividade minha e não descrevem as práticas agroflorestais enriquecidas na área dedicada que estou propondo. Neste capítulo eu já incluirei a prática da agrofloresta enriquecida. Aprendi mais recentemente sobre uma variante, ou melhor, uma combinação do plano de manejo florestal do capítulo acima, ou melhor, sobre a forma como os ameríndios construíram e administraram a floresta amazônica até cerca de 1000 anos atrás. Essa combinação do manejo florestal com a agrofloresta enriquecida, além de sequestrar muitas vezes mais do que o manejo florestal também. 1. Poderia alimentaria 10 vezes a população mundial se aplicado na área de que falávamos e ou 2. Poderia fornecer os materiais orgânicos essenciais de que a população mundial necessita, incluindo painéis solares de carbono para fornecer a energia elétrica do mundo inteiro. Os alimentos e materiais que seriam produzidos nesta agrofloresta enriquecida são quase inevitavelmente orgânicos, com zero emissão de dióxido de carbono, zero carbono, e zero uso de energia fóssil, zero fósseis. Digo inevitável porque em caso de uso de agrotóxicos, etc., o solo rico provavelmente seria afetado e uma vez afetado o solo e a agrofloresta produziria significantemente menos e começaria a liberar parte do dióxido de carbono já sequestrado para a atmosfera. Isto prejudicaria sobretudo o rendimento do gestor ou da gestão, por isso sinto-me seguro de que os gestores nunca vão usar agrotóxicos ou adubos químicos, simplesmente porque não são necessários e também seriam caros. O gerente ou gerência também perderia sua certificação. Aproveitamento de resíduos urbanos. Até certo ponto estudei este tipo de agrofloresta enriquecida noutro país, desta vez europeu, e publiquei sobre o plano de gestão florestal aplicado, que é tipo uma variante do que seria este plano de ação combinado, mas sem o típico produção substancial de alimentos. Nesta ocasião, apenas estudei e não fui eu quem o desenvolveu e aplicou. Independente de não ser exatamente a agrofloresta enriquecida que proponho, esse sistema que foi aplicado transformou um deserto problemático em floresta, em reserva e muito mais. Essa área resolvida hoje também atrai muitas empresas internacionais de alta tecnologia, uma espécie de pequeno Vale do Silício. Na segunda parte opcional dos sistemas de gestão combinada, os resíduos urbanos são transformados e sequestrados em agroflorestas enriquecidas. Esta agrofloresta enriquecida não é a agrofloresta ou a agricultura sintrópica de que se ouve falar com mais frequência na mídia. Caso os resíduos urbanos não tivessem sido aproveitados, este plano de gestão específico sujeito deste capítulo teria falhado. No plano de manejo florestal, nada de fora do ecossistema é acrescentado ou injetado ao sistema. A formação de solos profundos e biomassa agroflorestal vem da atividade metabólica e microbiana no solo e na floresta. Nada externo foi ou precisou ser adicionado. Visão geral do problema e da solução.
A quantia inimaginável de 37 bilhões de toneladas de dióxido de carbono foram liberadas todos os anos, aproximadamente porque há uma certa variação entre os anos na atmosfera nos últimos anos. Isso equivale aproximadamente ao sequestro pelo sistema de manejo florestal que desenvolvi e pratiquei durante 16 anos, até entregar o resultado exigido pelo projeto. Caso esse sistema de manejo tivesse sido aplicado na bacia amazônica ou em área equivalente à área da bacia amazônica. O sistema de manejo florestal foi aplicado em uma área de 1.000 hectares do governo e do principal centro de pesquisa da universidade daquele país. Dentro da pesquisa e manejo, cada árvore nesta área 1.000 hectares foi medida a cada 3 meses. Uma das coisas que me impressionou é que as árvores nas florestas tropicais diminuem de diâmetro quando uma seca é significativa. É óbvio que o seu metabolismo e o sequestro de dióxido de carbono também diminuíram. Uma outra coisa que me impressionou foi o quão estável a floresta era ou havia se tornado. No nosso ciclo de 3 meses de medição de todas as árvores individuais, em ocasiões muito frequentes, encontramos árvores e de facto padrões inteiros, tipo manchas da floresta que tinham entrado em colapso. Tenho estudado todos estes anos porque isso acontece, e o que foi descoberto será apresentado em outros vídeos, pois é importante especialmente para a capacidade de sequestro de dióxido de carbono. Portanto, estas já são 2 razões pelas quais, enquanto a floresta amazônica, etc., entra em colapso, o seu sequestro de dióxido de carbono também diminui, para além da libertação de dióxido de carbono das árvores moribundas ou mortas. Este é o final deste vídeo, obrigado por assistir. Por favor, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Espero ver você no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.